Como eu perdi mais de R$ 2.000 e como isso me afetou, obviamente, depois de uma rescisão de contrato do meu último serviço. Não desse, né, que eu tô, que a camiseta é bonita pra caramba, aliás, mas do último serviço. Então, mano, é dica pra vocês não fazerem e se for fazer, façam do jeito que eu falo. Tipo, eu já tava querendo gravar esse vídeo há muito tempo. Isso aí aconteceu lá pro finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, entendeu? Mas é uma coisa que vinha se arrastando desde do ano passado. E aí foi o seguinte, para deixar vocês situados de como é que eu cheguei a essa decisão e como é que isso me afetou a um certo ponto, a gente vai começar do início, ok? Na real, é que não tem meio que um enredo, entendeu? É mais um fatos que aconteceram. Então, bom, cá estava eu trabalhando de estoquista normalmente, tá? Só que exigia algumas funções a mais, né? Da qual eu não estava apto. E aí, aquele começo de exigência e tal, não cabia. Tipo assim, não entendia, né? E aí, certos dias aí aconteceram casos que eu não gosto de citar, né? Mas casos de desacato, assim. Até por conta do pai do dono de lá e tal. E aí, eu lembro que foi a primeira vez que eu comprei Eu comprei duas coisas. Foi um aspirador de pó e uma máquina de lavar, aquelas de jato. Nossa, eu tava doidinho com aquela máquina, mano. Eu não sei se foi com o aspirador de pó ou a máquina. E foi o seguinte, eu recebi. E eu lá, pá, todo animadão. Falei, vou guardar lá no meu carro pra testar lá em casa, né, mano? Mas primeiro eu quero ver o produto ali na hora. Eu já sou muito ansioso, né? Então eu já pego, abro e vejo tudo. E aí, nesse momento, quando eu tava guardando o produto lá no meu carro, né? Quem tem uma máquina de lavar sabe que o bagulho é gigante, parece realmente uma, uma arma, né, mano? Mas, enfim, acho que eu já dei o spoiler, né, do que aconteceu ali. E o cara foi, me parou e falou o seguinte: o que você tá guardando aí? Tipo assim, o cara tava surpreso que eu tava guardando alguma coisa ali, achou que eu ia cometer algum atentado, não sei e tal. E aí eu falei rindo, né? Porque eu não entendi a situação. Eu falei, não sei o quê. Aí ele, não, eu pensei que você tava guardando um fuzil. Aí eu parei e pensei assim, mano. Primeiro, nem dinheiro pra comprar fuzil eu tenho. O que que eu ia fazer com um fuzil ali naquela hora, entendeu? E aí, isso que aconteceu comigo já me deixou muito abalado psicologicamente, porque era uma coisa que eu via muito na televisão, só que eu nunca vi acontecer comigo, entendeu? Então na hora ali, mano, eu não tive reação realmente do que eu poderia ter feito e tal, mas aí beleza. Ficou por isso mesmo, eu continuei trampando lá, só que já não tinha mais aquela vontade, né? Não por conta disso, mas N fatores. Mas isso realmente foi algo bem agravante, assim. E aí tá. Passaram-se os dias, eu fui dando uma baixa ali, né? Até por conta de comentários de terceiros, falando de cabelo, falando de cor, coisas que eu nunca era, entendeu? Não curtia. Tipo assim, se você não tem intimidade comigo, meu mano, se eu não te tenho intimidade, não vem com gracinha, entendeu, mano? Isso é um bagulho mais idiota que tem. É a mesma coisa que você vê um cara a primeira vez na sua vida e falar assim, ô, sei lá o que, chega aí, e o cara vai te olhar estranho, mano. Porque quem tá acostumado a chamar ele com esses apelidos é os amigos dele, mano. Não é você é um desconhecido, entendeu? Então, fica na sua aí, e é isso. E aí tá. Aí beleza, o que aconteceu? Decidi que literalmente eu iria sair de lá, mas como? Tá aí um fato, né? Um porquê que eu não saberia explicar no momento. Foi aí que começou semanas pensando, pô, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui, só que eu não tenho pra onde ir. E as contas vai chegar. E o que que eu pensei? Vou mandar currículo, só que de um jeito certo, né? Pra uma coisa melhor que essa. E aí eu fui procurar no LinkedIn. Muita gente fala que
o LinkedIn não, é difícil achar trampo lá e tal. Realmente eu concordo, é muito difícil você encontrar realmente um serviço lá no LinkedIn, só que pela primeira vez deu certo pra mim, como vocês podem ver. Então, era uma coisa que eu fui focado em fazer isso lá. O que eu fazia? Eu levava meu notebook pra lá, né? Então, no meu horário de almoço, eu arrumava meu perfil lá, arrumava minhas coisas e tentava conversar com o pessoal, arrumar uma reunião que seja. E aí, mano, eu fui encontrando serviços, trampos no quais eu eram praticamente a mesma coisa, só que em lugares diferentes. Só que pra mim naquele momento ali já bastava, porque eu só queria sair de lá, entendeu? Então, pra mim, o meu foco era sair de lá. E aí tá, eu lembro que quando eu fui comentar isso com o rapaz lá do balcão, o mesmo que ficava falando aqueles tipos de comentário, ele falava assim, se você sair daqui vai dar ruim pra mim, cara, não sei o que, eu não vou dar conta, não. Mano, beleza, mas minha parte eu tô fazendo, entendeu? Que é vazar. Eu não tava nem aí, mano. Esse trem de ajudar o próximo, tipo, eu sei que muita gente fala que você tem que ajudar sem esperar quem e tal, mas eu já ajudei ele sim em algumas outras coisas, ele também já me ajudou, só que eu não, entendeu? Não fechava ali. E aí eu falei, independente, mano. E eu já tinha escutado dele também que os caras já queriam me mandar, né? Aí o que eu pensei também? Vou começar a trocar o horário. Porque o que acontece? Eu saía de casa muito cedo, eu acordava muito cedo pra ir pra lá de busão. E aí, mano, isso daí tava me desgastando, porque era. Nossa, eu imagino quem mora em São Paulo, velho. Isso é louco. Tipo assim, eu levantava umas 5 horas da manhã pra pegar o busão às 6 e das 6 horas chegar lá no serviço 8 horas. E o busão, o ponto que ele parava, não parava lá perto. Eu tinha que ir o resto a pé. E atravessar meio que uma avenida meio perigosa ali, né? Quem conhece sabe que é a Filomena Carta Fina. E aí tá, eu saía do trampo às 18 horas. Nesse momento que eu saía do trampo às 18 horas, não tinha nenhum busão que passava lá perto desse horário. Então o busão mais próximo passava depois de meia hora. Ou seja, eu chegava em casa 8 horas da noite. Então eu saía de casa 6 horas da manhã, chegava em casa 8 horas da noite. E para eu repetir isso daí, toda vez eu tinha que dormir mais ou menos ali umas 10 horas da noite no máximo. Só que eu não dormia esse horário. Até porque eu tenho problema com insônia. Eu também tinha outras coisas para fazer. Eu gosto de ver vídeo, eu gosto de ver filme, escutar música, até me privar de fazer música. Eu tive que me privar. E aí isso aí tava me desgastando muito. E entrar em um serviço que você faz essa rotina e não tem uma perspectiva lá dentro, eu acho que não é o ideal, assim, pra minha geração. Eu sei que muita gente vai falar, assim, que a minha geração é mole, né, mas fazer o que? É os tempos modernos. Mas, enfim, tá, depois disso daí, eu firmei o pé. Teve um dia que eu cheguei lá e falei, quero vazar. Não me compactuo mais com a cultura da empresa. Enfim, eu fui sair. Só que o que acontece? Como eu saí no final de janeiro, eu não tinha recebido o mês de fevereiro. E aí que tá o ponto que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Nunca, em hipótese alguma, saiam do serviço antes de virar o mês. Por quê? Você vai pegar uma multa do seu salário avassaladora. Então, assim, sempre que você for pensar em sair do serviço, saia no começo, depois que você receber o seu salário. Porque o que acontece no meu caso? Eu literalmente caí num bait, mano. Caí no bait. Porque fui pesquisar isso daí, o pessoal falou assim que era bom sair depois do dia 20 e tal, que era melhor, não sei o que. Falei, tá, eu vou sair depois do dia 20 pra não receber lá os três, sei lá o que lá. Esqueci. O bobão foi sair depois do dia 20. E aí eu já fiquei naquela
dúvida, né? Naquela incerteza de que, pô, eu acho que eu não vou receber meu salário inteiro que eu trabalhei. Eu acho que eu vou ficar devendo. E aí, foi o que aconteceu. Rapaziada, pra vocês terem noção, até peguei a calculadora aqui, ó. Pra vocês terem noção, vamos lá. Eu peguei a folha, eu não tô mais com a folha, porque eu fiquei com raiva, rasguei, joguei fora, enfim. Era 3 mil tudo certinho lá, né, pra receber o acerto e tudo, né, menos, vamos arredondar aqui pra R$ 2.200. Foi esse valor que eu recebi, R$ 800. Não sei se tá gravando aí, mas eu recebi R$ 800 pra porra nenhuma. Além de eu receber esse valor em fevereiro, que eu pensei, nossa, eu tenho minhas contas pra pagar, eu tenho a faculdade, eu tenho o cartão e tal. E aí, quando caiu esse valor, eu pensei, pô, é isso, né? Ou será que vai cair mais? Literalmente isso. Eu tive que bolar um plano. Primeiro, né, eu tive que pagar a prioridade, que é a faculdade, enfim. Que deu pra pagar, eu paguei. A última, graças a Deus, fatura do celular. Mas eu tive que me virar por conta dessa quebra de contrato, né? Nem pode se dizer contrato, sim, mas foi o que me quebrou as pernas no mês de fevereiro, mês de março, que a gente tá agora, e eu vou ficar tranquilo só o mês de abril, tranquilo. Eu tive que vender umas coisas aqui no meu quarto, mas isso vai ser assunto para outro vídeo, porque esse daqui foi mais para vocês ficarem por conta do que aconteceu e tal. É uma maneira também de eu me familiarizar, né, melhor com vocês, me ter essa experiência melhor aqui para eu poder conseguir criar um ambiente melhor para eu poder gravar os vídeos, que é uma coisa que eu curto pra caramba fazer. Eu queria fazer um vídeo mais cinematográfico e tal, mas eu vou tentar deixar isso pro próximo vídeo, que é explicando como que eu me virei, né, pra poder conseguir terminar de pagar as minhas coisas. Eu fiz até umas contas aqui, umas contas em relação com o que eu tinha recebido e, e o valor que eu ia me virar. Então, assim, tá tudo anotado. Tenho um caderninho, meio que um diário, entende? Das coisas que eu precisava fazer e de umas ideias também que eu tenho, mas é bem amplo assim. Enfim, vai ficar pro próximo vídeo e deixa essa dica pra vocês, mano. Se vocês não estão gostando do trampo de vocês, espera primeiro o mês virar pra vocês receberem. E se vocês for pedir conta sem fazer nenhum tipo de acordo, façam isso. Espera receber pra depois pedir conta, valeu?